É difícil, mas não impossível. O Flamengo tem sim chance de brigar e ainda conquistar o Campeonato Brasileiro em 2023. Corroborando essa informação, a gente ouve aqui o jornalista esportivo Paulo Vinícius Coelho, crédito para o All Sport, né? Tá aqui o link da opinião do Paulo Vinícius. Lembrando 2009, né, quando o Flamengo teve uma super arrancada e foi campeão brasileiro naquele ano. Paulo Vinícius Coelho, lembrando que naquela ocasião o Flamengo tirou 12 pontos nesse exato momento, faltando 10 rodadas para o final da competição. Atualmente o Flamengo aí está 9 pontos atrás do Botafogo. Vamos ouvir aí a lembrança e a opinião do Paulo Vinícius Coelho. Em 2009, na 28ª rodada, o Flamengo ainda estava 12 pontos atrás do Palmeiras. E na 29ª, ele estava 9 pontos atrás do Palmeiras. E na 30ª, ganhou do Palmeiras no Parque Antártica por 2-0, com os 2 gols do Petkovic, e diminuiu para 6 pontos, faltando 8 rodadas. Mas a 10 rodadas do fim, ele estava 12 pontos atrás. Ele estava 3 pontos a mais atrás do que está hoje. Eu acho que vai acontecer uma coisa que não deveria acontecer, mas essa sequência de adiamentos pode criar uma sensação de aperto para o Botafogo, mesmo que ela não seja absolutamente real, vai jogar uma pressão psicológica para o Botafogo, que por ser um clube há tanto tempo sem ganhar um título nacional, isso pode ter interferência. Então vamos conjecturar aqui, não é um fato. O Botafogo tem 7 pontos de vantagem sobre o Bragantino, que é a mesma vantagem que o São Paulo tinha sobre o segundo colocado Atlético Mineiro nesta altura do campeonato de 2020. E não lembro só de torcedor de São Paulo que eles não gostam dessa lembrança. É a única vez que um time abriu 7 pontos para o segundo colocado e perdeu a taça. Atenção, peraí que essa informação é importante. Essa informação é importante, eu não sabia disso. Foi a única vez... Atenção, torcedor de São Paulino, agora você vai ficar mais chateado. PVC, vou encher a tela para você dar a informação. Porque é o seguinte, em 2009, o Flamengo estava em 6º lugar. Nessa altura que eu citei, 28ª rodada, quer ver? O Palmeiras tinha 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, que era o São Paulo. Qual é a diferença? A diferença é você olhar para o retrovisor e o cara tá aqui atrás de você te jogando pressão. Então, o Palmeiras não estava olhando para o Flamengo 12 pontos atrás. O Flamengo virou de maneira espetacular e foi campeão. Mas a diferença do Palmeiras era para o segundo colocado de 5 pontos. Então, ele tinha um olhar ali com um certo cuidado para o segundo colocado. A única vez que um time abriu 7 pontos e perdeu o campeonato, 7 pontos para o segundo colocado e perdeu o campeonato, foi o São Paulo em 2020. É a diferença do Botafogo para o Bragantino hoje. Agora, o Botafogo não joga amanhã. Com toda a polêmica que tem, do Botafogo querer jogar na terça-feira, o Fortaleza não querer, o adiamento existe nesse momento. Então não tem jogo Botafogo e Fortaleza amanhã. O que pode acontecer? Tudo aqui é conjunção subordinativa condicional. Gostei da aula de português. Se o Bragantino ganhar do Atlético quarta-feira e se o Flamengo ganhar do Grêmio em Porto Alegre, na quinta-feira de manhã, o Botafogo pode acordar 4 pontos na frente do Bragantino só. E isso pode jogar para ele uma pressão da necessidade de ganhar do Cuiabá no domingo no Newton Santos. Quando o Flamengo e o Bragantino não jogam, porque o jogo do Flamengo e o Bragantino foi adiado. Então aí o Botafogo ganha do Bragantino, volta para o 7, ganha do Cuiabá, volta para o 7, está tudo certo. Só que ele vai entrar em campo contra o Cuiabá com a pressão nas costas de, putz, eu tinha 12 pontos de vantagem, agora eu tenho 4. Em 2009, na visita. Tá aí na informação de Paulo Vinícius Coelhos, mais uma vez aí os créditos para o All Sport, link aqui na descrição desse vídeo. Eu concordo aí com o Paulo Vinícius Coelho, né? Uma coisa é você liderar ali com uma boa margem de liderança, uma boa margem de pontos, né? Outra coisa é os times começarem ali a encostar. E no caso do Botafogo, né, que não tem o costume de liderar campeonato brasileiro, já começa com um chororô danado, uma tremedeira. Quero ver com a diferença aí baixar para 4 ou 5 pontos, começar a ver o time realmente no retrovisor, como vai ser o desempenho do Botafogo. Eu acho que é possível, claro que não é fácil, né? O Botafogo é o favorito. Mas é possível até porque eu acho que o Botafogo está jogando lá essas partidas com grandes atuações, não. Contra o Lanterna mesmo,
a equipe do América, a equipe perdeu em Belo Horizonte, a equipe do América, né, perdeu o jogo, mas jogou bem. E para mim, o melhor nome do Campeonato Brasileiro é o goleiro, o Perry. É o melhor nome aí do Campeonato Brasileiro, não é o Tiquinho não, porque o Perry, ele tem conquistado pontos aí para a equipe do Botafogo e tem salvado mais a equipe, né? A equipe joga mal ali, o Perry sempre consegue fazer grandes defesas aí e ajudar a equipe. A gente fazendo a projeção aí das próximas rodadas, o Botafogo não joga nessa rodada, né? O pessoal até comentou aí sobre Fortaleza e Botafogo, o jogo não irá acontecer, o jogo foi adiado. O Flamengo pega o Grêmio, um jogo difícil também para o Flamengo. Os próximos jogos aí do Botafogo, né? Com o próprio Fortaleza, será um jogo difícil. O Fortaleza que joga o final de semana é decisão da Sul-Americana e quando enfrentar a equipe do Botafogo vai vir aí com a equipe titular. Já a equipe alvinegra irá enfrentar no final de semana, vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, vai enfrentar a equipe do Cuiabá, né? Então o Botafogo é bastante favorito no próximo domingo, né? Vai receber a equipe do Cuiabá. Flamengo jogaria com o Bragantino, o jogo foi adiado. Então o Botafogo aí já vai descontar esse jogo aí. Flamengo e Bragantino vencendo amanhã vai botar mais pressão aí no Botafogo. Depois o Botafogo recebe o Palmeiras no dia 1º de novembro, jogo difícil também, né? Botafogo não precisa necessariamente perder. Botafogo empatando, né, já perde 2 pontos aí. Então é possível as outras equipes chegarem. Depois do Botafogo, depois do Palmeiras, jogo difícil com o Palmeiras, o Botafogo irá visitar o Vasco, né? O Vasco tem um monte de campo, o jogo deve ser em Volta Redonda. O Vasco pode arrancar um empate também ou até vencer o jogo. O time do Vasco perdeu para o Flamengo, mas fez até uma boa partida. O outro jogo do Botafogo é com o Corinthians, fora de casa, o Corinthians lutando para não cair. Desculpe, errei aqui. O próximo jogo do Botafogo depois do Vasco, é contra o Grêmio em casa. Então, essas partidas e Campeonato Brasileiro a gente sabe como é, né? Se o time não jogar bem, ele não consegue os 3 pontos. Portanto, tem muito campeonato ainda. O Botafogo não precisa, como eu disse, necessariamente perder o empate ali, o Flamengo ganha. Tira 2 pontos, o Bragantino ganha ali também. Então os times vão chegando aí. Eu acho que sim, tem disputa do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é favorito? Ok. Mas eu acho que ainda tem campeonato sim. Te peço sempre aquela moral, se inscreva aqui no nosso jovem canal. A meta de bater 1000 inscritos aí até o final de 2023. Um abraço. Saudações rubro-negras.